Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta: qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e chegou o dia de fazermos a análise completa deste carinha que está aqui diante de mim, o Acer Aspire 3, mais especificamente o A315 42G R6FZ. Um notebook que está chamando uma certa atenção aí no público devido ao seu bom custo-benefício, principalmente neste período de crise, de alta nos preços. Parece que a marca lançou este modelo na hora certa, sendo uma boa opção para quem não quer gastar tanto assim, mas mesmo assim busca um notebook com hardware intermediário, direcionado a tarefas de escritório, navegação na internet, mas não só isso. Também algumas atividades como modelagem em 3D, em programas de arquitetura e engenharia e até alguns games. Isso porque ele vem equipado com um Ryzen 5 3500U, que é um processador equivalente a um i5 da Intel, e também uma GPU dedicada Radeon 540X. Então vem comigo e vamos dar uma conferida neste carinha, porque algo me diz que ele vai ser uma boa opção para você. Solta a vinheta. Antes de começarmos, eu queria te lembrar sobre os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Através destes grupos, a gente manda para você novidades, ofertas e cupons para que você não precise correr atrás da informação, e sim que ela venha até você. Se você quiser fazer parte desses grupos, tem links aqui na descrição, ou então, se não tiver na descrição, vai estar no primeiro comentário do vídeo. Bem, como eu já disse, esse notebook veio como uma boa opção para quem quer rodar alguns games sem gastar muito. Mas infelizmente, para chegar nesse preço abaixo dos R$3.000, com o dólar nas alturas, algumas coisas tiveram que ser sacrificadas. A gente já vai ver os detalhes completos. Os detalhes como o acabamento e as características externas do modelo, como sempre, a gente deixou já no unboxing, que já foi gravado, já foi postado alguns dias atrás. Você pode conferir pelo izinho aqui no canto ou então pelos links na descrição. Mas a gente achou que ele é bem bonitinho, ele tem uma pegada minimalista e apesar de ele ser construído de plástico, ele não passa aquela sensação de um produto barato e que vai estragar facilmente, como alguns concorrentes dessa categoria intermediária. Mas essa cor é fácil de deixar marcas de dedos, então é muito possível que você vá precisar sempre ter um produtinho como esse daqui e um paninho para você dar uma limpadinha e não ficar aquelas marcas de dedo que fica uma coisa meio feia. Mas na parte da firmeza ele é bem legal, ele não vai ser tão flexível aqui na parte da tela, porque as dobradiças ficam nas extremidades, aqui nas laterais, e na parte do teclado aqui ele é bem firme, ele praticamente não afunda. Então isso dá uma sensação de um produto não frágil. A saída de ar do notebook fica na traseira, então isso também é um ponto positivo, porque facilita a saída do ar quente do notebook. E no resto dos detalhes ele vai ser bem discreto. As únicas coisas que vão chamar mais atenção, digamos assim, é a logo da Acer aqui na tampa e também aqui na base da tela, que tem uma logo aqui pequenininha. Então no resto ele vai ser bem minimalista, bem discreto, bem clean. Para você saber mais das características externas, eu sugiro que você assista o unboxing. Lá nesse unboxing a gente até faz uma comparação entre ele e o Aspire 5. Eles têm algumas semelhanças e a gente mostra nesse vídeo. Assista depois, vale a pena. Agora, um ponto que merece atenção na escolha desse notebook é a tela. Ela acabou sendo um dos maiores sacrifícios feitos pela Acer para conseguir chegar nesse notebook com esse preço. É uma tela que tem uma resolução HD, cada vez ficando mais para trás, mas ainda é muito utilizada. Então uma resolução de 1366 por 768 e ela é do tipo TN. Você precisa olhar a tela de frente, porque se você olhar a tela de outros ângulos, as cores vão se alterar. Vai ficar lavado, vai ficar negativado, como a gente vê por aí. A fidelidade de cor dessa tela aqui é de 55% do espectro sRGB. E isso algumas vezes pode ser um incômodo, principalmente se você busca um notebook para trabalhos gráficos, Se você é um fotógrafo, por exemplo, ou se você é um designer, você vai ter que ter uma segunda tela que seja mais fiel, ou então alguma outra tela para você usar como referência, para você, enfim, acertar nas cores, E o brilho também não é muito intenso, é de 260 nits. Enfim, é aquela tela básica, padrão Brasil, que já é conhecida de outros reviews de modelos similares.
O teclado dele é do padrão ABNT2, isso significa que ele vai possuir ali os C cedilha e os acentos que a gente utiliza no português. Ele não tem retroiluminação, porque isso é uma característica muito mais comum em notebooks premiums ou então gamers, que são notebooks mais caros. O botão de power vai ficar no teclado, então faz parte do teclado. E um detalhe que é um pouco diferente é que o teclado numérico no lado direito do notebook tem 3 colunas. Então, para programadores ou então pessoas que utilizam atalhos nessa região, vale ficar atento. O trackpad, apesar de ele ser compatível com os drivers de precisão do Windows, a gente achou que ele deixou um pouco a desejar na textura e na resposta dos cliques. Mas ainda assim, é normal na categoria. A gente recomenda, para você ter uma experiência melhor, que você utilize o mouse. Na parte do áudio, a gente achou que ele ficou dentro do esperado. Ele não tem um volume muito alto e também tem uma certa ausência de graves. As saídas de som ficam na parte de baixo do notebook, aqui, e são saídas básicas, né? Compatível com a categoria dele. Não espere um som muito bom em notebooks intermediários. Por isso que é sempre recomendável o uso de fones. Partindo para as portas e conexões, a gente vai ter também conexões básicas. De um lado, a gente vai ter uma conexão USB 2.0 e uma trava de segurança. E do lado esquerdo, a gente vai ter uma conexão de energia, uma conexão de rede RJ45, uma conexão HDMI, mais uma conexão USB 2.0, uma conexão USB 3.1 e uma conexão combo de áudio, fone e microfone. Vamos saber o que ele carrega em seu interior agora. Vamos saber a parte do hardware, que é a parte bacana. Bem, ele vem com um processador Ryzen 5 da AMD de terceira geração, mais especificamente o 3500U. Para quem está meio por fora aí dos processadores da AMD, este processador é equivalente ao Intel Core i5 de oitava geração, o 8565U. Então, para resumir, é um bom processador para um uso intermediário e é um ótimo processador para um uso simples. Na parte de armazenamento, a gente vai ter aquele ainda tradicional HD mecânico de 1 TB. Então, a gente recomenda que você faça a instalação de um SSD para você aproveitar melhor o seu notebook. E essa recomendação é válida para qualquer notebook que vem apenas com HD, de qualquer marca. Para o processamento de vídeo, a gente vai ter uma GPU integrada ao processador central, que vai ser a AMD Radeon Vega 8, e também a GPU dedicada, que vai ser a AMD Radeon 540X. A GPU dedicada só vai ser utilizada quando você estiver rodando algum game ou então algum software que exija mais processamento de vídeo. Caso contrário, é a GPU integrada, a AMD Radeon Vega 8, que vai estar sendo utilizada. E assim você até acaba poupando mais bateria. Para quem não está muito por dentro das GPUs da AMD, a Radeon 540X pode ser comparada a uma NVIDIA GeForce MX 230. As duas ficam num patamar muito próximo. A gente colocou uma comparação das duas GPUs no nosso post exclusivo desse vídeo, que você pode conferir através do izinho aqui no canto ou então dos links na descrição. E vamos para a parte da bateria. Bem, os resultados dos testes que a gente fez neste carinha aqui ficaram mais ou menos na média esperada mesmo em um notebook dessa categoria. Tivemos uma média de 5 horas de duração com a tela no brilho mínimo, bateria no modo melhor bateria e usando ele apenas para assistir vídeos. A duração caiu para 3 horas quando a gente aumentou o brilho da tela para 30%. Deixamos a bateria no modo melhor desempenho e utilizamos ele para navegação. A duração da bateria caiu um pouco mais quando a gente deixou o brilho da tela no máximo e também a bateria no modo mais alto desempenho, além de estar utilizando ele para navegação. Nesse caso, a duração aproximada ficou em 2 horas e 25 minutos. E por último, fizemos um teste jogando no modo alto desempenho. E nesse caso tivemos apenas em torno de 50 minutos de bateria. Mas como a gente sempre recomenda, se for jogar ou então utilizar softwares pesados, é sempre bom deixá-lo ligado na tomada. Assim você vai ter um melhor proveito do seu desempenho. Agora vamos para os upgrades. O que dá para você melhorar neste notebook depois que você já o comprou? Bem, uma coisa que fica um pouco confusa na ficha técnica da Acer é a memória RAM deste modelo aqui. De acordo com a ficha, ele tem 8 GB de memória RAM e pode ser expandido até 20 GB. Mas quando a gente abriu ele, a gente percebeu que ele tem 2 slots de memória RAM. Um deles é ocupado por um módulo de 8 GB e o outro slot está livre. Teoricamente, a gente pode expandir até um total de 32 GB, colocando 16 GB em cada um dos slots.
Então, sei lá. Além do upgrade de memória RAM, você pode utilizar a conexão M.2 que ele possui e instalar um SSD do tipo NVMe se você quiser. Além disso, você pode também substituir o seu HD por um SSD do tipo caixinha de 2,5 polegadas. Bem, chegou a hora de falarmos dos games, né? Será que dá para rodar aí uns joguinhos aí para, né, tirar um pouco o estresse ou então, dependendo do jogo, aumentar o estresse, né? Os jogos foram jogados na resolução máxima dessa tela, que, lembrando, é HD. Então, confere aí os resultados. O primeiro jogo testado foi um game ainda muito jogado e que gera muitas dúvidas se vai ou não rodar nos notebooks. Caso você tenha dúvidas sobre este notebook aqui, pode ficar tranquilo que roda sim. Nós conseguimos uma média de 46 quadros por segundo com os gráficos no alto e chegamos a uma média de 75 quadros por segundo com os gráficos no baixo. Testamos também o CSGO, o clássico FPS adorado por muitos. E ele ficou na média dos 66 quadros por segundo com os gráficos no máximo, passando para os 110 quadros por segundo com os gráficos no baixo, o que é uma boa taxa de quadros por segundo para este game. O terceiro game testado foi o PUBG Lite, que é uma versão mais leve do PUBG. Com os gráficos no Ultra, esse game deu um pouco de trabalho para o Acer, ficando na média dos 30 quadros por segundo. Mas no baixo, as taxas subiram para uma média de 82 quadros por segundo. Testamos também o Fortnite, que é outro Battle Royale muito jogado e que também deu um certo trabalhinho para o Acer, ficando numa média de 30 quadros por segundo com os gráficos no épico e subindo para uma média de 92 quadros por segundo com os gráficos no baixo. Já o League of Legends, o famoso LOLzinho, não deu trabalho nenhum para este notebook, ficando numa média de 100 quadros por segundo no alto e subindo para 172 quadros por segundo com os gráficos no baixo. The Sims 4, outro game que muitas pessoas questionam se roda ou se não roda. Ele se saiu muito bem neste notebook aqui, ficando na média dos 83 quadros por segundo com os gráficos no máximo e chegando a 123 quadros por segundo com os gráficos no baixo. FIFA 2019. Para quem gosta de um futebolzinho, resolvemos colocar esse game na lista de testes há pouco tempo e já adiantamos que ele se saiu muito bem neste Acer, ficando com uma média de 72 quadros por segundo no Ultra e passando dos 105 quadros por segundo com os gráficos no baixo. Caso você queira dar uma conferida nos testes de benchmarks, como sempre, a gente fez os testes tanto no Blender quanto no Cinebench R15 e a gente deixou os resultados no nosso post oficial deste vídeo, que, lembrando, você pode conferir pelo i ou então pelos links na descrição. Vamos falar sobre a temperatura. Será que ele é um cara meio esquentadinho? Na verdade, não, galera. Ele teve resultados bons também nos testes de temperatura. Ele chegou aí a uma temperatura de 70 graus, com picos de 80 graus, quando a gente estava jogando nele. Então, se saiu bem nessa parte também. Bem, para concluir, em tempos de crise e alta no dólar, o que consequentemente gera uma alta nos preços de quase tudo, principalmente eletrônicos, as opções de notebooks para rodar games leves, com bom custo-benefício, acabam ficando um pouco mais raras. Mas a gente pode dizer, galera, que a Acer mandou muito bem em oferecer este modelo como uma opção, mesmo tendo alguns detalhes mais simples para reduzir os custos. Eles conseguiram entregar um produto bacana com um preço competitivo para esse mercado atual. A marca foi uma das únicas que conseguiu segurar um pouco melhor os preços diante de toda essa alta do dólar. Esse kit AMD, como eu falei anteriormente, vai te permitir realizar tarefas complexas e também rodar a maior parte dos jogos populares. Mas claro, nada de exageros. Ele não é um notebook extremamente potente. Caso você busque um notebook para realizar tarefas ainda mais complexas, ainda mais pesadas, eu sugiro que você dê uma olhada em um Nitro 5, por exemplo, que é um notebook da mesma marca e que possui capacidades superiores. Como observação, tem o detalhe de que a marca está lançando muitos novos modelos com SSD de fábrica, então é possível que este modelo receba versões com este item de fábrica também. Outro destaque é que a marca está lançando algumas versões com processadores Intel Core de 10ª geração, que vale ficar de olho. Se você quiser saber os preços atualizados deste carinha aqui, do Acer Aspire 3, que está diante de mim, eu sugiro que você acesse o nosso post exclusivo desse vídeo, porque lá os preços vão estar sempre atualizados. A gente atualiza todos os dias o nosso site. E também fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram, porque através destes grupos você sempre recebe as atualizações de preços, assim como ofertas e cupons, para você fazer uma compra mais legal.
Para finalizar, se você não for uma pessoa tão exigente e você estiver na busca de um notebook para realizar tarefas um pouco mais complexas, um pouco mais pesadas, jogar alguns games intermediários, talvez este notebook seja uma das melhores, se não a melhor opção nessa faixa de preço. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, o seu gostei aí embaixo do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda, por alguma razão do universo, não for inscrito ainda. Ativa o sino também para você não perder as atualizações. Eu vou ficando por aqui, mas nós vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!